Bom dia. Hoje no programa FIA em Foco, o tema é transtorno de déficit de atenção, o TDAH. E para esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre esse transtorno, a gente convidou a Luciana Pérez, que é psicóloga clínica e social. Bom dia. Bom dia. Luciana, o que é o TDAH? TDAH, o próprio nome já diz, são transtornos de comportamento, é considerado também um transtorno neurobiológico, porque afeta diretamente a área frontal do cérebro, desenvolvendo comportamentos, por exemplo, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Muito bem. O TDAH é uma doença nova? Não, não é uma doença nova. Já no século XVIII se ouvia falar sobre esses sintomas, né? Entre 1700 e 1856 já se falava sobre isso. Então já se falava sobre a doença? Sim, não com a mesma nomenclatura, com os mesmos critérios que tem hoje, com as mesmas condições que se tem hoje. E assim, a doença ela é genética ou uma doença social, né? Porque assim, essa é uma pergunta, porque existe muita justificação das pessoas ou das crianças que têm dificuldade na escola, por exemplo, pelo déficit de atenção, né? Essa criança está dando problema, então tem um déficit, vamos receitar um medicamento. E aí a pergunta é um pouco se isso é algo biológico ou é algo socialmente construído, vamos dizer assim. Então, ela tem predisposição genética, sim. Por exemplo, se alguém na família que já teve algum problema relacionado a isso, a questões até mesmo de outros tipos de transtornos, pode se desenvolver. É claro que nós não podemos colocar a responsabilidade só nos fatores genéticos. Existem fatores sociais que também contribuem para que haja o desenvolvimento da doença. E o déficit de atenção é a mesma coisa que a hiperatividade? Então, a hiperatividade é um sintoma, né? O déficit de atenção é aquela criança ou aquela pessoa que não é focado, que não tem concentração, tem muita dificuldade de se concentrar, de ter objetivos, de planejar a sua vida. E a hiperatividade leva essa criança ou essa pessoa a ter interesse em várias atividades ao mesmo tempo, simultaneamente. Não conseguir focar numa coisa. Exatamente. Né? E aí não consegue ter atenção, portanto. Isso. Bom, e geralmente, quais são os primeiros sintomas assim, a se manifestarem? Quando a gente olhar e perceber esses sintomas, é importante procurar ajuda? Geralmente, porque assim, geralmente aquelas crianças que você costuma pensar assim, nossa, mas essa criança, ela é tão ativa, ela é bagunceira, ela é indisciplinada. Geralmente, existe também uma estigmatização, né, desse conceito, né, de generalização. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso também na hora de se fazer o diagnóstico, né, desse transtorno, né, por conta disso. A gente ouve muito falar da Ritalina, né, desses remédios, enfim, ouvindo falar sobre, né, no debate do senso comum, mas como é feito o tratamento mesmo, né, desse transtorno? Então, geralmente, o mais favorável seria um atendimento multiprofissional, né? No caso, um psiquiatra, um psicólogo, né, ou um neurologista, né, para realizar todas as avaliações necessárias para que se haja um diagnóstico correto, adequado. Né? Porque hoje em dia se vê muitos enganos de diagnóstico e isso pode prejudicar também o desenvolvimento dessa criança ou dessa pessoa. Né? E geralmente esse transtorno ele surge na infância. Ele pode ser descoberto na vida adulta, mas ele é gerado na infância. Né? Você pode observar na infância, aquela criança que ela pode ser, ela não depende da frequência, né, e da intensidade,
né, desses comportamentos. É algo sistemático, né? Nós, por exemplo, nas nossas fases de desenvolvimento, tanto infantil como na adolescência, como na vida adulta, nós podemos ter alguns momentos desse comportamento, né, de inquietude, né, de superatividade, mas não necessariamente significa que é o TDAH. E se a pessoa percebe que tem esse problema e chega a um diagnóstico, ou mesmo a criança, né, já que a maioria dos diagnósticos são feitos na fase, né, da infantil, onde procurar apoio, né, como procurar fazer esse tratamento para não só prevenir os sintomas, mas para efetivamente lidar com essa doença? Geralmente se percebe esses comportamentos na escola, porque geralmente a criança ou o adulto que tem essa dificuldade, ele tem dificuldade de aprendizagem também, de se focar, né, nas atividades. Então é necessário que se procure um profissional especializado, um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, né, para que seja feita uma avaliação correta, né, uma anamnese, se for o psicólogo, no caso, uma anamnese, entender um pouco a história familiar dessa criança ou desse adulto. Mesmo sendo adulto, você vai ter que procurar saber a respeito de como foi a infância desse adulto, né, para poder ter um diagnóstico mais correto. Mais preciso, né? Exato. Então é isso, queria agradecer aqui a sua presença, Luciana, a sua disponibilidade para vir aqui esclarecer essas dúvidas, e fica o recado que nem tudo é déficit de atenção, mas também em si fazendo o diagnóstico é importante fazer o tratamento quanto antes. Eu que agradeço. Obrigada. Nada.